Com mais de 170 bilhões de dólares sob gestão, juntando os ETFs de Bitcoin e Ethereum, podemos realmente perceber o quão interessados e o quão desejosos estavam os institucionais de investir nestes ativos, mantendo, obviamente, toda a segurança possível. Realmente a regulação possui uma importância gigantesca para que os grandes dinheiros venham para a indústria cripto. Mas o que poderia melhorar ainda mais esta relação, tornando ainda mais vantajoso para os players que pretendem entrar em cripto, ficarem confiantes e realmente investir e trabalhar com cripto. É exatamente isso que eu vou-te revelar aqui neste vídeo, algo que irá revolucionar por completo toda a indústria do mercado cripto e que certamente trará muito dinheiro e inovação para o setor. Se realmente ficaste interessado em saber como cripto vai mudar, não saias daí. Assiste o vídeo até ao final, pois a Crypto Week, como ficou conhecida, veio para tornar o mercado de criptomoedas muito mais apetecível. Eu sou o Rodrigo do canal Agente Económico e estou aqui para te ajudar a investir melhor, de maneira mais consciente, focando essencialmente no mercado de cripto. Como sempre, para te contextualizar e para que não fiques perdido neste vídeo, eu vou-te dar aqui uma breve introdução de como funcionam as leis nos Estados Unidos e como elas são criadas e todo o seu processo. Bem, na criação de uma lei nos Estados Unidos, temos primeiramente o conceito de Congresso. Congresso este que pode ser dividido em duas câmaras, tendo a Câmara Alta de um lado e a Câmara Baixa do outro, e sendo a Câmara Alta a parte do Senado, onde existem cerca de 100 pessoas, 100 senadores, sendo exatamente igual para qualquer estado, representando o mesmo peso em todo o país, ou seja, 2 senadores por cada estado, e depois a Casa dos Representantes, a Câmara Baixa, aí já possui um peso proporcional da população do estado em relação à população dos Estados Unidos, e então temos 435 representantes com o peso proporcional do seu estado. Todos estes senadores e representantes são eleitos através do sufrágio direto, ou seja, através de um voto direto. Para a criação de uma lei, é preciso que tanto a Câmara Alta como a Câmara Baixa estejam em concordância através de um voto favorável em ambas as câmaras. Já vou explicar isso mais à frente e com o correr do vídeo vocês vão perceber melhor como isto funciona, mas após ambas as câmaras estarem de acordo com um projeto de lei, passa então para o Presidente, que pode promulgar e logo de seguida entrará em vigor de acordo com o que for estabelecido. É importante também referir que, mesmo que haja concordância nestas duas câmaras, o Presidente tem poder de veto e, nesse caso, todo o processo será iniciado até seja retificado e o Presidente pode voltar a sancionar a lei. Bem, antes de avançarmos, eu queria só também explicar aqui mais um bocado detalhadamente como funciona o Senado e a Câmara dos Representantes, dando aqui alguns dos poderes específicos que cada um deles tem. Bem, o Senado pode também julgar casos de destituição do Presidente, apesar desse processo ser iniciado pela Câmara Baixa, pela Câmara dos Representantes. Se não houver maioria no colégio eleitoral, e vai estar aqui em baixo a explicar o que é o colégio eleitoral, o Senado elege o Vice-Presidente. O Senado também possui o poder de ratificar, ou seja, de oficializar tudo o que já foi proposto, desde tratados internacionais como, por exemplo, Paris, ou o Tratado do Clima. Também tem o poder de aprovar a votação do colégio eleitoral e não pode ter iniciativa legislativa sobre aumentos dos impostos. No entanto, pode ratificar as propostas de lei para esse mesmo efeito. Já a Câmara Baixa tem os seguintes poderes. Tem o poder de legislar sobre o aumento dos impostos, tem o poder de iniciar processos de destituição, no qual, curiosamente, Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, é o recordista desses processos, sendo sempre negado no Senado. Pode eleger também o Presidente dos Estados Unidos em caso de empate no colégio eleitoral e é responsável também pela supervisão da ordem executiva, através de várias comissões e subcomissões, como acontece no Parlamento português. Bem, passando à frente, vamos então aqui apresentar a Crypto Week, assim como ficou conhecida, que foi anunciada a 3 de julho, tendo acontecido na semana de 14 de julho, durante essa semana. O objetivo desta semana foi exatamente aprovar leis e ou atos legislativos referentes ao mercado de criptomoedas. Nesta Crypto Week existiram 3 leis fundamentais que foram discutidas ao longo de toda a semana, sendo elas as 3 as que estão aqui exatamente no slide: a Anti-CBDC, a Genius Act e a Clarity Act. Eu vou apresentá-las aqui de acordo com a importância que eu acho que elas têm para o mercado de cripto, começando então pela Anti-CBDC. Bem, a Anti-CBDC Surveillance Act, que é assim o nome completo, foi aprovado no dia 17 na Câmara Baixa, 219 votos a favor e 210 contra, ou seja, uma votação bem apertada. No entanto, como eu disse, no processo de toda a criação da lei, é necessário também a aprovação do Senado, ou seja, da Câmara Alta, e essa votação chumbou na primeira vez e na segunda está com a expectativa de ser votada em setembro ou agosto. E o objetivo principal deste projeto de lei é exatamente impedir que o Fed ou outros bancos centrais criam ou imitam uma CBDC, uma moeda digital criada pelos bancos, seja tanto de forma direta ou indireta, como disse, através dos bancos. O objetivo também principal, um dos objetivos principais também é exatamente preservar a privacidade financeira dos cidadãos americanos, porque exatamente
criar uma CBDC daria um grande poder ao Federal Reserve, onde poderia controlar todas as contas de todos os cidadãos que utilizassem essas criptomoedas, podendo em si perder a privacidade dos mesmos. E obviamente isso não é muito constitucional, não é muito bom e não é o que os cidadãos pretendem, que é serem observados 24/7 sobre os seus gastos monetários. Bem, dando aqui uma passada rápida pela anti-CBDC, vamos então para a segunda, e a que já foi completamente aprovada e já possui uma data de entrada em vigor, que é exatamente o Genius Act, ou de forma extensa o Guaranteed e-Cash Neutrality and Innovation for the US Act. Bem, este projeto de lei foi aprovado também no Senado a 17 de junho, também não, aliás foi a única das 3 leis que foi aprovada no Senado já há mais de um mês, a 17 de junho, e na Câmara Baixa também a 17 de julho. Já foi também promulgada por Trump a 18 de julho. E a entrada em vigor é entre estas duas opções que estão aqui no slide a primeira que acontecer, ou seja, 18 meses após a promulgação de Trump, sendo o data limite, neste caso, 18 de janeiro de 2027, ou então 120 dias após a conclusão do trabalho dos reguladores. Ou seja, se os reguladores conseguirem acabar com o trabalho já, então contará os 120 dias após essa data. Se não, se for adiando, será 18 meses após a promulgação de Trump a 18 de janeiro de 2027. O objetivo é criar exatamente um marco regulatório federal claro para a emissão e uso de stablecoins de pagamento, sendo com a finalidade de proteger os consumidores, garantir a estabilidade financeira e manter, obviamente, o dólar como moeda de referência, que é sempre um dos objetivos primordiais dos Estados Unidos. Bem, dando aqui uma pequena definição do que é que são stablecoins de pagamento, são exatamente ativos digitais lastreados um a um com ativos de baixo risco e com alta liquidez. Isto são parâmetros que os Estados Unidos pretende com toda a veemência manter, e ativos estes que podem ser o dólar, títulos do Tesouro Americano ou outro tipo de moeda fiat projetado para manter um valor fixo atrelado ao dólar, essencialmente. As principais vantagens deste ato são um método de pagamento prático, com baixo custo e que, ao contrário do protocolo SWIFT, que regula as transferências mundiais entre os vários países, que possui taxas muito superiores a estas taxas de transação, será obviamente um grande passo para que seja aceita esta lei mundialmente. Possui também algumas regras, são obrigados a possuir uma licença federal, e também os próprios emissores da stablecoin devem possuir algumas regras que devem seguir. Devem ter uma reserva total, ou seja, 100% das suas reservas devem ser emitidas em ativos de baixo risco e alta liquidez, como aqueles que eu já mencionei anteriormente. Devem ter uma auditoria periódica obrigatória e são proibidas stablecoins algorítmicas, tais como o mesmo mecanismo da Luna UST, que veio a descambar há cerca de 3 anos através de um grande escândalo que ficou muito conhecido no mercado de criptomoedas. A parte da fiscalização, o Departamento do Tesouro e os reguladores, como o OCC e o FED, vão ter autoridade para fiscalizar os emissores das stablecoins, aplicar as sanções e também, em caso extremo, intervir diretamente. Também será criado um canal direto com o Financial Stability Oversight Council, o FSOC, para também avaliar potenciais riscos. É importante referir, como nós sabemos, já existem algumas stablecoins em circulação há muito tempo e muito bem consolidadas, e este projeto de lei visa exatamente não criminalizar o uso de stablecoins já emitidas e já em funcionamento. Apenas exige que essas empresas se adequem às regras que forem propostas pelos Estados Unidos, de modo também a garantir um ambiente agradável, sustentável e inovador, com regras claras para todas as empresas do setor. Finalmente, entrando naquele que eu acho que é o projeto de lei mais importante que foi discutido na Crypto Week, o Clarity Act. Bem, vamos passar aqui a apresentar então o Clarity Act, que foi um dos que foi discutido e que, à semelhança do anti-CBDC, foi aprovado a 17 de julho na Câmara Baixa. No entanto, ainda precisa de aprovação do Senado, que, tal como a outro projeto de lei, possui uma votação expectável para setembro ou agosto, e, como eu explico aqui, é um dos mais esperados pelo mercado, pois é aquele que pretende trazer clareza e transparência para o mercado de criptomoedas, já que vai identificar e diferenciar o que será um valor mobiliário de uma commodity. E vamos passar então aqui a explicar as principais diretrizes, que é exatamente definir uma jurisdição regulatória clara para os ativos digitais, estabelecer um marco regulatório funcional para criptoativos nos Estados Unidos, obviamente promover a inovação e garantir a proteção ao consumidor, e também reduzir o conflito que tem existido nos últimos anos entre a SEC e a CFTC, que é quem regula os commodities, e a SEC regula os valores mobiliários. Tem existido um grande conflito entre eles, já que é difícil perceber, já que não existem regras claras atualmente nos Estados Unidos que definam isso, é difícil perceber o que é uma commodity e o que é um valor mobiliário dentro do mercado de criptomoedas. Então aqui vamos passar a algumas definições. Temos a Digital Commodity, que vai ser supervisionada pela CFTC, e a Digital Securities, que vai ser supervisionada pela SEC. Ainda não existe uma definição muito mais clara, isso irá ser abordado mais à frente com o desenrolar também do projeto de lei, com o sancionamento por parte de Donald Trump. Isso ficará cada vez mais claro para o próprio ecossistema. E temos então aqui a SEC, que ficará
responsável pelos tokens que se encaixem como valores mobiliários e é exigido que emitam diretrizes claras sobre quais ativos estão sobre a sua jurisdição, ou seja, quais ativos são valores mobiliários e porquê. Já a CFTC também vai passar a supervisionar os ativos correspondentes a si, ou seja, as commodities digitais como o Bitcoin e possivelmente o Ethereum. Com o desenrolar do tempo, certamente será também aprovado como uma commodity. Também é importante referir, e este é um ponto bastante importante para quem não está atento, que é o Safe Harbor proposto por Esther Pierce, uma comissária da SEC, onde existe um período de 3 anos de isenção de definição, ou seja, e vão existir um período de cerca de 3 anos iniciais para a criptomoeda, de modo a desenvolver-se, e após isso a própria criptomoeda é que vai ter uma definição. Isto irá garantir exatamente que os projetos não sejam logo sancionados como valor mobiliário ao início e que tenham aquele período em que se encontrem a desenvolver e que se perceba a si próprio aquilo que eles são realmente. Isto reforça medidas contra fraudes, manipulação de mercado e uso ilícito também de criptoativos. Vai ser obviamente necessário que estes emissores de tokens publiquem informações tais como o fornecimento total dos tokens, as regras de governança do protocolo, a distribuição inicial e também o uso dos seus fundos. Bem, se estás a gostar do conteúdo, por favor deixa o teu like e inscreve-te no canal para não perderes mais conteúdo como este e como investir também no mercado de criptoativos, pois aqui eu ensino tudo sobre o mercado de criptoativos. E bem, espero que realmente aches muito importante, como eu achei esta semana para as criptomoedas, porque realmente irá revolucionar por completo todo o mercado de criptomoedas e, como viste, tornar claro o mercado é um passo bastante importante para que os institucionais e os grandes dinheiros, aqueles players do mercado tradicional, realmente queiram investir e trabalhar e inovar no mercado de criptomoedas. E obviamente, sendo a maior potência a ser pioneira neste avanço regulatório em termos de criptomoedas, fará certamente com que o resto do mundo tente correr atrás do prejuízo e seguir exatamente as mesmas medidas ou parecidas dos Estados Unidos, que obviamente não querem perder o seu poder e a sua hegemonia em relação ao dólar. Tudo isto para te dizer que o mercado de cripto está mais vivo do que nunca e os próximos anos serão exatamente muito crescimento e muita inovação no mercado de criptomoedas. E claro que tens de continuar por cá, como já disse, pois eu vou estar aqui para te ajudar a passar por toda esta fase de crescimento. Inscreve-te no canal para aproveitarmos da melhor maneira juntos todo este futuro risonho que o mercado para nos entregar daqui para a frente. Vai aparecer também aqui outros vídeos que te ajudarão a guiar e a entrar no mercado de criptomoedas se ainda não entraste, ou a aprofundar ainda mais também, se pretendes te aprofundar ainda mais neste mercado. Mas acima de tudo, só te quero desejar bons estudos, bons investimentos e até à próxima.